Você já percebeu como algumas mulheres parecem ter uma aura protetora ao seu redor, como se houvesse uma força invisível que impede que alguém as desrespeite, que alguém abuse da sua bondade, que alguém passe por cima delas? E você já se perguntou o que essas mulheres têm de diferente, o que elas fazem, que faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de tentar manipulá-las ou diminuí-las? Pois deixa eu te contar algo que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Essa proteção não vem de fora, não é sorte, não é porque elas nasceram assim. Essa força vem de dentro, vem de decisões conscientes que essas mulheres tomam todos os dias sobre quem elas são e como elas permitem ser tratadas. E hoje eu quero conversar com você de coração aberto sobre o que realmente faz com que ninguém se atreva a passar por cima de uma mulher. Sobre o que te torna alguém que naturalmente inspira respeito sem precisar gritar. Sem precisar se impor de forma agressiva, apenas sendo quem você é de forma sólida e consciente. Vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce que sustenta toda essa fortaleza interna que eu estou falando, e isso é algo que muitas de nós demoramos anos para entender. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que conhece profundamente o seu próprio valor e não negocia isso com ninguém. Olha, não é sobre arrogância, não é sobre se achar melhor que os outros. É sobre ter uma clareza absoluta de que você merece respeito, de que você merece ser tratada com dignidade, de que você não é inferior a ninguém nem superior a ninguém. Você é simplesmente uma pessoa humana que tem o mesmo direito de ocupar espaço neste mundo que qualquer outra pessoa. E quando você realmente sabe disso, no fundo da sua alma, quando isso não é apenas um conceito bonito, mas uma verdade que pulsa em você, as pessoas sentem. Elas sentem que você não está disponível para jogos de manipulação, que você não está disposta a aceitar migalhas de atenção ou de amor, que você não vai tolerar desrespeito só para manter alguém por perto. Isso cria uma espécie de campo energético ao seu redor. As pessoas que têm más intenções, que buscam alguém vulnerável para explorar, elas instintivamente se afastam porque percebem que contigo não vai funcionar. E sabe por que isso acontece? Porque quando você conhece o teu valor, você não precisa convencer ninguém dele. Você não precisa ficar se justificando, se explicando, provando que merece respeito. Você simplesmente o exige através da forma como você se porta, através das escolhas que você faz, através dos comportamentos que você aceita ou não aceita. E isso é incrivelmente poderoso porque é autêntico, porque vem de um lugar de verdade interna. Agora, deixa eu te falar sobre algo que está diretamente conectado com isso e que muitas mulheres têm uma dificuldade enorme de fazer. Estabelecer limites claros e não negociáveis. E mais importante ainda, mantê-los mesmo quando isso é desconfortável. Olha, nós mulheres fomos criadas para sermos complacentes, para sermos flexíveis, para colocarmos as necessidades dos outros sempre na frente das nossas. Nos ensinaram que dizer não é ser egoísta, que ter limites é ser difícil, que exigir respeito é ser grossa. E isso criou gerações de mulheres que se deixam atropelar emocionalmente, que aceitam comportamentos inaceitáveis porque têm medo de serem abandonadas, de serem consideradas más pessoas. Mas eu preciso te dizer com toda clareza, ter limites não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa saudável. Ter limites é dizer para o mundo, até aqui você pode chegar, daqui para frente você está invadindo meu espaço, minha paz, meu bem-estar. E uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que definiu esses limites com clareza para si mesma e que os comunica de forma firme quando necessário. Ela não grita, ela não agride, mas ela também não cede. Se alguém fala com ela de forma desrespeitosa, ela interrompe a conversa e diz, eu não aceito que você fale comigo desse jeito. Se alguém tenta manipular ela emocionalmente, ela identifica o padrão e se afasta. Se alguém constantemente desvaloriza as suas opiniões, os seus sentimentos, ela não fica tentando se explicar infinitamente. Ela simplesmente reduz ou corta o contato. E sabe o que acontece quando você faz isso consistentemente? As pessoas aprendem que com você não tem espaço para desrespeito, que com você não dá para fazer pouco caso. E aqueles que realmente te valorizam vão respeitar esses limites e aqueles que não te valorizam vão embora. E deixa eu te dizer, isso não é perda, isso é limpeza.
Isso é você fazendo espaço na sua vida para aquilo que realmente importa. Tem algo mais que é absolutamente fundamental e que está relacionado com a tua saúde emocional e com a forma como você se protege de relacionamentos tóxicos. A capacidade de identificar comportamentos manipulativos logo no início, de perceber os sinais de alerta vermelho antes de se envolver profundamente. Porque, olha, as pessoas que passam por cima das outras, que abusam emocionalmente, que manipulam, elas não chegam mostrando quem são de verdade. Elas seduzem, elas encantam, elas fazem você se sentir especial no começo. Mas sempre tem sinais, sempre tem pequenas coisas que mostram quem elas realmente são. E a mulher que ninguém consegue passar por cima é aquela que presta atenção nesses sinais, ao invés de ignorá-los porque quer acreditar no melhor. Ela percebe quando alguém a interrompe constantemente, quando alguém desvaloriza seus sentimentos dizendo que ela é sensível demais, quando alguém a culpa por coisas que não são responsabilidade dela, quando alguém tenta isolá-la das suas amizades e da sua família, quando alguém alterna entre ser maravilhoso e ser cruel, criando uma montanha-russa emocional, ela identifica essas coisas e age de acordo. Ela não fica justificando o comportamento do outro, ela não fica tentando salvar alguém que não quer ser salvo, ela não se coloca no papel de terapeuta de ninguém, ela simplesmente se afasta. E isso só é possível quando você está emocionalmente saudável o suficiente para valorizar mais a sua paz do que a companhia de alguém. Quando você entende que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar num relacionamento que te diminui, que te adoece, que te faz questionar o teu próprio valor, então aprende a ler as pessoas. Presta atenção não no que elas dizem, mas no que elas fazem, porque as ações sempre revelam a verdade. E agora eu preciso falar sobre algo que muitas mulheres negligenciam e que tem um impacto direto na forma como você se sente capaz de se defender. Cuidar da tua saúde física de forma que você se sinta forte, capaz, enérgica no teu próprio corpo. Pode parecer que isso não tem relação direta, mas tem tudo a ver. Quando você está cansado o tempo todo, quando você está doente, quando você não tem energia, você fica mais vulnerável emocionalmente. Você não tem a força interna necessária para estabelecer limites, para se defender, para tomar decisões difíceis. Você aceita o que não deveria aceitar porque simplesmente não tem energia para lutar. Por isso é tão importante que você cuide da tua alimentação, que você faça exames regulares, que você trate qualquer deficiência nutricional, qualquer desequilíbrio hormonal, qualquer problema de saúde que esteja te tirando a vitalidade. Quando você está bem fisicamente, quando você tem energia, quando você dorme bem, quando você se alimenta de forma que nutre o teu corpo de verdade, você automaticamente fica mais forte emocionalmente também. Você tem mais clareza mental para perceber o que está acontecendo ao teu redor, você tem mais disposição para agir quando precisa, você se sente mais capaz de enfrentar conflitos quando necessário. E tem mais, quando você cuida do teu corpo, quando você se movimenta regularmente, quando você desenvolve força física, isso cria uma confiança que se reflete em tudo. Você anda diferente, você se porta diferente, você ocupa o espaço de forma diferente. E as pessoas percebem isso inconscientemente. Elas sentem que você não é alguém frágil, que você não é alguém que vai se quebrar facilmente. Então, por favor, não subestima a importância de cuidar da tua saúde física como parte de te fortalecer emocionalmente também. Deixa eu te contar agora sobre algo que é uma verdadeira revolução na forma como você se relaciona com os outros. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que não tem medo de ficar sozinha, que não se apega a relacionamentos por medo da solidão. Olha, esse é um dos maiores poderes que você pode ter. Estar bem contigo mesma, gostar da tua própria companhia, não precisar de outra pessoa para te completar ou para te fazer feliz. Quando você chega nesse lugar, quando você realmente está confortável na tua própria pele e na tua própria companhia, você deixa de aceitar migalhas, você não fica num relacionamento ruim porque tem medo de ficar sozinha. Você não tolera amizades tóxicas porque precisa de alguém ao teu lado. Você não se submete a situações degradantes no trabalho porque precisa desesperadamente daquele emprego. Você passa a fazer escolhas conscientes baseadas no que é bom para você, não em medo. E isso muda tudo. As pessoas sentem que você tem opções,
que você não está dependente delas, que você está com elas porque escolhe estar, não porque precisa, e isso faz com que te valorizem mais, faz com que te respeitem mais, porque ninguém valoriza aquilo que está sempre disponível, aquilo que vai aceitar qualquer coisa. Então aprende a estar bem sozinha. Desenvolve hobbies que te dão prazer, cultiva uma relação profunda contigo mesma, aprende a apreciar a tua própria companhia. Isso não significa que você não deva se relacionar, não significa que você deva ser solitária. Significa que você se relaciona a partir de um lugar de abundância, não de carência. E essa é uma diferença fundamental. Tem algo mais que eu preciso te dizer e que está diretamente relacionado com a tua saúde mental. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que trabalha constantemente a sua autoestima, que não depende da aprovação externa para se sentir valiosa. Olha, quando a tua autoestima depende do que os outros pensam de você, quando você precisa da validação constante dos outros para se sentir bem, você fica extremamente vulnerável à manipulação. Porque qualquer pessoa pode controlar você simplesmente retirando ou oferecendo aprovação. Mas quando a tua autoestima vem de dentro, quando você reconhece o teu valor, independentemente do que os outros dizem, você se torna inabalável. E como você constrói essa autoestima interna? Fazendo coisas que te fazem sentir orgulhosa de você mesma, cumprindo os compromissos que você faz consigo mesma, desenvolvendo competências, aprendendo coisas novas, superando desafios, se tratando com gentileza e respeito, celebrando as tuas conquistas, por menores que sejam, reconhecendo o teu progresso e também cuidando da forma como você conversa contigo mesmo. Porque se você vive se criticando, se diminuindo, se comparando negativamente com os outros, você está destruindo a tua própria autoestima. Mas se você conscientemente muda essa conversa interna, se você passa a se tratar como trataria uma pessoa querida, a tua autoestima naturalmente se fortalece. E quando você tem uma autoestima sólida, quando você sabe do teu valor, as pessoas sentem isso. Elas percebem que você não está disponível para jogos de poder, que você não vai aceitar ser tratada como se fosse menos do que é. E isso te protege de inúmeras situações de abuso e manipulação. E agora vamos falar de algo extremamente importante para a tua saúde e bem-estar. A necessidade de confiar nos teus instintos, de ouvir aquela voz interior que te alerta quando algo não está certo. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou esse sentimento porque não tinha provas concretas, porque achava que estava exagerando, porque queria acreditar no melhor. E quantas vezes você se arrependeu depois de não ter ouvido o teu instinto? Olha, nós mulheres temos uma intuição muito forte, uma capacidade de perceber coisas sutis que nem sempre conseguimos explicar racionalmente. E a sociedade nos ensinou a ignorar isso, a só confiar no que é lógico, no que é racional, né? Mas o teu corpo sabe das coisas antes da tua mente conseguir processar. Aquele aperto no estômago quando você está perto de alguém, aquela sensação de desconforto sem motivo aparente, aquele sentimento de que você precisa sair de algum lugar, isso não é paranoia. Isso é o teu sistema nervoso te dando informações importantes. E a mulher que ninguém passa por cima é aquela que aprendeu a ouvir esses sinais e a agir de acordo. Ela não fica se convencendo de que está tudo bem quando o corpo dela está gritando que não está. Ela não ignora bandeiras vermelhas porque quer dar uma chance para alguém. Ela confia em si mesma o suficiente para se afastar quando algo não parece certo, mesmo que não consiga explicar exatamente o porquê. E isso te protege de tantas situações perigosas, de tantos relacionamentos destrutivos, de tantas armadilhas. Então, por favor, comece a prestar atenção no que o teu corpo te diz. Ele é teu melhor sistema de alarme, use-o. Deixa eu falar agora sobre algo que pode parecer simples, mas que é revolucionário. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que não se justifica excessivamente, que não fica se explicando infinitamente, que entende que não precisa da aprovação de todo mundo para fazer o que é certo para ela. Sabe quando você toma uma decisão e alguém questiona e você sente aquela necessidade de explicar nos mínimos detalhes por que você fez aquela escolha, como se precisasse da aprovação da pessoa? Isso é um sinal de insegurança, é um sinal de que você ainda está buscando validação externa. A mulher que é respeitada não faz isso. Ela toma suas decisões
baseadas no que é melhor para ela, no que está alinhado com seus valores. E se alguém não gosta, ela simplesmente aceita que as pessoas têm direito às suas opiniões, mas isso não muda o que ela decidiu. Ela pode explicar brevemente se quiser, mas ela não fica tentando convencer ninguém. Não fica se justificando como se devesse satisfação da sua vida para os outros. Porque a verdade é que você não deve. Você não precisa da aprovação da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, do seu parceiro, para fazer escolhas sobre a tua própria vida. Você é adulta, você é capaz, você conhece a tua realidade melhor do que qualquer outra pessoa. Então para de buscar permissão, para de buscar validação. Toma tuas decisões com consciência e fica em paz com elas. E quando você faz isso, quando você se comporta como alguém que está no comando da própria vida, as pessoas automaticamente te tratam com mais respeito. Porque elas percebem que você não está aberta a ser controlada, a ser convencida a fazer algo que não quer fazer. E tem algo fundamental que está relacionado com a tua saúde emocional e que te protege de muita manipulação. A capacidade de nomear os comportamentos inadequados, de chamar as coisas pelo nome, de não aceitar desculpas esfarrapadas. Olha, os manipuladores, os abusadores emocionais, eles contam com a tua confusão, com o fato de você não conseguir identificar claramente o que está acontecendo. Eles te fazem duvidar da tua própria percepção, eles distorcem a realidade, eles te fazem sentir que você está exagerando, mas quando você conhece as táticas de manipulação, quando você sabe identificar um gaslighting, quando você reconhece uma triangulação, quando você percebe uma projeção, você não cai nesses jogos, você simplesmente nomeia o comportamento. Você diz, isso que você está fazendo agora é manipulação, isso que você está dizendo é uma distorção do que realmente aconteceu. Você está tentando me fazer duvidar da minha própria memória e isso não é aceitável. Quando você faz isso, quando você traz clareza para a situação, a pessoa não tem como continuar porque você desmascarou a tática. E muitas vezes só de você fazer isso, a pessoa já recua porque percebe que você não é alguém fácil de manipular. Tá? Então, se informa sobre essas táticas, aprende a identificá-las, porque conhecimento é poder. Quanto mais você entende sobre como funciona a manipulação psicológica, menos vulnerável você fica a ela. Agora eu quero tocar em algo que é absolutamente essencial e que muitas mulheres têm dificuldade. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que não tem medo do conflito, que não evita conversas difíceis por medo de desagradar. Olha, muitas de nós fomos criadas para evitar conflitos a todo custo, para manter a paz, mesmo que isso signifique engolir o que sentimos, para não criar problema. E isso nos transforma em pessoas que aceitam situações inaceitáveis porque têm medo de confrontar. Mas escuta bem, conflito não é o problema. Conflito é uma oportunidade de esclarecer, de estabelecer limites, de resolver mal-entendidos. O problema é quando você evita o conflito e deixa as coisas se acumularem até explodirem. Ou quando você aceita ser maltratada para não ter que enfrentar uma conversa difícil. A mulher que é respeitada não tem medo de dizer, nós precisamos conversar sobre isso. Não tem medo de expressar que ficou incomodada com algo. Não tem medo de discordar. Ela faz isso de forma respeitosa, mas firme. Ela não agride, não. Ofende, mas também não engole. E sabe o que acontece? As pessoas aprendem que com ela as coisas precisam ser resolvidas, que não adianta varrer para debaixo do tapete, que ela vai cobrar esclarecimentos quando necessário. E isso faz com que pensem duas vezes antes de te desrespeitar, porque sabem que vão ter que lidar com as consequências, que vão ter que encarar uma conversa sobre aquilo. Então para de ter medo do conflito, para de achar que você precisa ser sempre agradável, sempre complacente. Você pode ser gentil e ainda assim ser firme. Você pode ser amorosa e ainda assim exigir respeito. E deixa eu te falar sobre algo que está diretamente ligado à tua saúde física e mental. A importância de ter uma rede de apoio sólida, de cultivar amizades com mulheres que te apoiam, que te fortalecem, que te ajudam a enxergar a realidade quando você está confusa. Porque olha, quando você está sozinha, quando você não tem ninguém com quem conversar, você fica mais vulnerável a aceitar situações ruins. Você começa a duvidar da tua própria percepção, você normaliza comportamentos que não são normais, mas quando você tem amigas de verdade, mulheres que te conhecem bem, que se importam contigo, elas funcionam como um espelho da realidade. Elas te dizem,
espera, isso que você está me contando não está certo, isso não é como você merece ser tratado. Elas te ajudam a enxergar o que você não consegue ver porque está muito envolvido emocionalmente. E isso é um escudo poderoso contra a manipulação e abuso. Por isso é tão importante que você invista nessas relações, que você nutra essas amizades, que você mantenha contato com pessoas que realmente se importam com o teu bem-estar. E ao mesmo tempo se afasta de amigas tóxicas, de pessoas que te invejam, que minimizam os teus problemas, que sempre te dizem para você aguentar, para você dar mais chances, mesmo quando está óbvio que você está sendo maltratada. Escolhe bem quem faz parte do teu círculo íntimo, porque essas pessoas influenciam diretamente a forma como você se vê e as escolhas que você faz. Tem algo mais que eu preciso compartilhar contigo e que é fundamental para a tua saúde e proteção. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que se mantém financeiramente independente, que tem a capacidade de se sustentar, que não depende economicamente de ninguém. Olha, eu sei que isso nem sempre é fácil, né? Eu sei que a vida às vezes nos coloca em situações complicadas, mas sempre que possível, luta pela tua independência financeira. Porque quando você depende economicamente de alguém, você fica extremamente vulnerável. Você aceita coisas que não deveria aceitar porque tem medo de perder o sustento. Você tolera desrespeito porque não tem para onde ir. Mas quando você tem a capacidade de se sustentar, quando você sabe que pode sair se precisar, isso te dá um poder enorme. Você não está presa. E as pessoas sentem isso. Elas sabem que você tem opções, que você não está ali por necessidade, mas por escolha. E isso muda completamente a dinâmica de poder em qualquer relacionamento. Então investe na tua carreira, na tua educação, nas tuas habilidades, guarda dinheiro, por menor que seja o valor. Cria uma reserva de emergência, mantém-te atualizada profissionalmente. Nunca abandones completamente a tua capacidade de gerar renda. Mesmo que em algum momento da vida você escolha não trabalhar fora. Porque ter a capacidade de te sustentar não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre poder, é sobre não estar refém de ninguém. E agora eu quero falar sobre algo que é absolutamente transformador. Uma mulher que ninguém passa por cima é aquela que entende que ela não é responsável pelas emoções dos outros, que não carrega o peso emocional de todo mundo nas costas. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que era importante para você porque alguém ia ficar triste, ia ficar chateado, ia te fazer sentir culpada? Quantas vezes você já cedeu em algo fundamental para você só para não lidar com a reação emocional negativa de outra pessoa? Isso é manipulação emocional e muitas vezes nem é consciente, mas é manipulação. E quando você entende que cada pessoa adulta é responsável por gerenciar as próprias emoções, quando você entende que você não precisa se sacrificar para que os outros estejam felizes, você se liberta de um peso enorme. Claro que você pode ser sensível, empática, pode considerar os sentimentos dos outros nas tuas decisões, mas isso não pode ser à custa de você mesma, não pode significar que você abandone o que é importante para você. Se você quer terminar um relacionamento e a pessoa diz que vai se matar, isso não é responsabilidade tua, isso é chantagem emocional. Se você precisa estabelecer um limite e alguém fica magoado, isso não significa que você fez algo errado. Significa que a pessoa precisa aprender a respeitar o teu espaço. Então para de assumir a responsabilidade emocional dos outros. Para de se sentir culpada por fazer o que é certo para você. Você não é responsável por fazer todo mundo feliz. Você é responsável por cuidar de você mesma e fazer escolhas alinhadas com o teu bem-estar. E tem algo essencial que está relacionado com a tua saúde mental. A prática regular de se conectar contigo mesma, de ter momentos de silêncio e reflexão, de não viver apenas no automático reagindo às demandas externas. Porque quando você está constantemente ocupada, constantemente atendendo aos outros, constantemente se distraindo, você perde o contato contigo mesma. Você não sabe mais o que sente de verdade, o que quer de verdade, o que precisa de verdade. E aí você fica vulnerável a ser influenciada por qualquer um, porque você não tem clareza interna. Mas quando você cria momentos regulares para estar contigo mesma, seja através de meditação, de caminhada sozinha, de escrever um diário, de simplesmente sentar em silêncio, você desenvolve uma conexão profunda contigo mesmo. Você passa a reconhecer a tua voz interna, a distinguir entre o que você realmente sente
e o que te fizeram acreditar que deveria sentir. Isso te dá uma força interior imensa. Você passa a tomar decisões baseadas no que é verdadeiro para você, não no que os outros esperam. Você consegue perceber quando algo está te fazendo mal, mesmo que por fora pareça que deveria estar tudo bem. Essa conexão interna é teu GPS emocional, é ela que te guia nas decisões difíceis, é ela que te protege de te perder tentando agradar aos outros. Então, minha querida, depois de tudo que conversamos aqui, eu quero que você entenda algo fundamental. Ninguém passa por cima de uma mulher que se respeita, que conhece o próprio valor, que estabelece limites claros, que confia nos próprios instintos, que não tem medo de ficar sozinha, que não depende da aprovação externa, que cuida da própria saúde física e mental, que se mantém financeiramente independente, que não assume a responsabilidade emocional dos outros. Essa mulher não é perfeita, ela tem suas vulnerabilidades, ela tem seus medos, ela tem seus momentos difíceis. Mas ela tem uma coisa que a torna intocável. Ela tem dignidade, ela tem autorrespeito, ela sabe que merece ser tratada bem e não aceita menos do que isso. E quando você se torna essa mulher, quando você incorpora essas práticas na tua vida, você não precisa lutar para ser respeitada. O respeito acontece naturalmente porque você irradia essa força interior que diz ao mundo, eu me respeito e você também vai me respeitar. Se essas palavras tocaram o teu coração, se de alguma forma essa conversa te ajudou a enxergar coisas que você precisava ver, eu te convido a se inscrever nesse canal para que a gente possa continuar conversando sobre tudo aquilo que realmente importa para o teu crescimento, para a tua saúde e para a tua força como mulher. E eu quero terminar deixando uma frase contigo que eu quero que você grave na tua alma. Você não precisa ser dura para ser forte. Você não precisa ser agressiva para ser respeitada. Você só precisa ser verdadeira contigo mesmo. Conhecer o teu valor e não aceitar nada que te diminua, porque uma mulher que se respeita profundamente cria ao seu redor um escudo invisível de dignidade que faz qualquer um pensar duas vezes antes de tentar passar por cima dela. E isso não é orgulho, isso é amor próprio. E não existe força maior do que uma mulher que aprendeu a se amar o suficiente para não aceitar migalhas de respeito.